Amém? Como é bom estar na casa do Pai. Como é bom estar com vocês. Pastor Guilherme e Adriana estão lá atrás, acredito que estão dando aconselhamento, mas eles estão aqui na igreja, amém? Nosso pastor Eric e Sheilinha estão aqui na frente. Gosto logo de dizer quando o pastor não está, porque eu sei que tem gente que vai chegando e vai olhando e fazendo, gente, cadê o pastor? Está na igreja, está na igreja. E você está na igreja, amém? E você veio para ouvir uma boa palavra. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, não me distraia. Porque eu vim ouvir uma boa palavra. Sabe que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E eu posso falar aqui por 5 minutos apenas e você receber exatamente aquilo que você veio buscar. Porque isso vai de acordo com a expectativa que você está criando e como o seu coração está aberto para receber. Você pode ficar ouvindo e a cada 10 palavras que eu falar aqui, você só conseguir segurar uma. Mas que essa uma palavra que você ouvir, você faça dela uma verdade na sua vida. Amém. E você possa cumprir o que a palavra de Deus diz lá fora. Amém? Amém? A palavra dele é verdadeira. Ela não muda. Ela nunca mudou e ela não vai mudar. Amém? Amém? Quando a gente olha para a Bíblia especificamente, que é a palavra de Deus, a gente... Assim que você abrir sua Bíblia, qual é o primeiro livro que você vê? Pode dizer com confiança. Isso, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E quando a gente olha para Gênesis, eu vou dizer por mim. Há um tempo atrás, se você me perguntasse, Judite, do que se trata Gênesis? Do que se trata Gênesis? A primeira coisa que passaria na minha cabeça seria a criação. Não é verdade? Gênesis é o início de tudo. Gênesis fala das primeiras coisas. E, de fato, Gênesis fala da criação. Mas não é só da criação. Quando a gente olha para Gênesis, nós vemos, sim, Deus criando o mundo. E como é lindo a criação. Mas são só 2 capítulos sobre a criação. Todo o resto de Gênesis tem outras coisas. Outras primeiras coisas. A gente olha para Gênesis e a gente tem a primeira aliança que foi quebrada, que foi de Deus com o homem. Amém? Você entende que existia uma aliança entre Deus e o homem e essa aliança foi quebrada no jardim quando o homem pecou? E aí, com essa queda do homem, essa aliança foi quebrada e Deus agora não tem mais uma conexão com o homem. Mas no mesmo livro de Gênesis, que fala sobre essa desconexão de Deus com o homem, também começa a apresentar Jesus. E também começa a falar de outras alianças. Também Deus começa a apresentar novas alianças com o homem, diferente da que ele tinha lá no início no Éden. A gente vê a aliança que ele faz com Noé, dizendo que não vai mais destruir o mundo com água. A aliança que ele faz com Abraão. Entre outras coisas, nós vemos alianças. E nós vemos Jesus, já em Gênesis, sendo apresentado. Em Gênesis 3,14... Gênesis 3,14 diz assim. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui já está apresentando Jesus à humanidade. No mesmo livro que nós vemos a queda do homem, Deus já nos apresenta a restituição do homem. No mesmo livro que nós vemos a quebra da primeira aliança, nós vemos Deus trazendo novas alianças com o homem. E aqui a gente já vê que ele diz, logo no iniciozinho, acabou ali no 2 a criação. A palavra fugiu. A palavra correndo lá fora, rapaz. Acabou no 2 a criação. E já no 3, a gente vê Deus dizendo, olha,
Essa aliança pode ter sido quebrada, mas não está perdido. E sabe que Jesus vem, porque ele foi prometido em Gênesis, em todo o Antigo Testamento. Tem algumas pessoas que olham para ele e acham que não, é Deus matando, é Deus fazendo, Deus acontecendo. Mas se você parar para ver, Deus está te prometendo, ei, ele vem. O Antigo Testamento não é sobre um Deus mau, não é sobre um Deus ruim, não é sobre um Deus carrasco. É sobre um Deus que prometeu o seu Filho. E todo o Antigo Testamento, a gente pode parar para ver em outro momento, você vai ver várias tipologias de Jesus. Várias coisas que vai mostrar Jesus. Uma delas está em Melquisedeque. Quando Melquisedeque mostra lá que ele é rei e sacerdote, naquele tempo não poderia ser rei e sacerdote. Ou era um ou era outro. Mas Melquisedeque já estava ali como tipo de Cristo, apresentando para o povo que virá um, que vai ser rei e sacerdote. E Abraão, quando ele dizima para Melquisedeque, ele está mostrando, reconhecendo a tipologia de Cristo nele. Isso também é estudo para um outro momento. Mas eu quero te dizer que o Antigo Testamento já aponta para Cristo. O Antigo Testamento não é sobre um Deus ruim, que mata e fere. É sobre um Deus misericordioso, que preparou o seu melhor para nos salvar. E aí Jesus vem. Ele vem, ele morre por nós. Ele é fiel. Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus, ele foi fiel ao que o seu pai o mandou fazer. Jesus, ele foi fiel à vontade do seu pai. E ele cumpriu exatamente o que ele tinha que cumprir. Sabe, eu não sei se no lugar de Jesus, quando chegasse a hora, eu ia estar disposta ali a morrer. Quando a gente vê aqueles vídeos, a gente sabe que tudo que Jesus passou, todo sofrimento, é de fato um sofrimento que ele passou por mim e por você naquela cruz. Não é história. Os cientistas hoje eles já comprovam, já mostram todo aquele sofrimento que aconteceu. E ainda tem gente que olha para aquilo e diz, rapaz, eu acho que aquilo não aconteceu mesmo não, é mentira. Sabe, é comprovado que ele morreu e ressuscitou. Naquela época, pessoas viram Jesus ressuscitado. Sabe que para uma história, uma mentira, ser contada como uma verdade, tem que ter no mínimo 100 anos entre um acontecimento e a história ser contada. Para que essas pessoas que viram acontecer não estejam mais vivas. Mas sabe que na própria Bíblia diz, alguns que viram a ressurreição morreram, mas outros estão vivos. E cita o nome dessas pessoas. Entende que se fosse mentira, os nomes não seriam citados? Sabe, ele morreu e ele ressuscitou. Porque ele foi fiel para cumprir a vontade do Pai. Sabe, Deus, ele é fiel à sua palavra. Tem pessoas que abrem a Bíblia e dizem, não, é verdade só esse livro, mas isso que está aqui não é verdade, não. Sabe, eu e você, nós não podemos escolher o que nós queremos pegar como verdade. Porque por mais que doa, é a palavra de Deus e ela é a verdade. Amém? Deus, ele é fiel à sua palavra. E por mais que algumas pessoas queiram tirar ou arrancar partes dela, ela não deixa de ser verdade. Amém? Amém? Aleluia. Vamos abrir em João 14, 16. Esse versículo é lindo demais. Sabe que ele morreu, ele ressuscitou, ele cumpriu a vontade do seu Pai. Mas ele não nos deixou só. Ele subiu aos céus, mas ele não nos deixou só. Em João 14, 16 diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém. Jesus, ele cumpriu a vontade do Pai. Ele andou por 3 anos fazendo aquilo que o Pai o mandou fazer. Ele morreu, ele ressuscitou.
Ele subiu aos céus, mas ele deixou o Espírito Santo para a gente. E o Espírito Santo, tal como ele, habita dentro de nós. Sabe que quando ele morreu, ele não morreu para que eu e você se achasse pecador, mas que pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Então, quando alguém disser para você, fulano, você é pecador, você vai olhar para essa pessoa e dizer, sinto muito, mas eu não sou. Ah, Judite, mas eu não sou perfeito. Eu posso vir a pecar, todos os dias a gente cai. Deixa eu te dizer, tira essa mentalidade de eu sou o verme dos vermes, a pior coisa da terra. Você é filho. Você é filha. E você pode até vir a pecar, mas isso não é uma prática na sua vida. Amém? Sabe, eu joguei handebol por muitos anos. Tinha que fazer valer a altura que eu tenho, né? E aí teve uns descontos no colégio, nas coisas, para poder fazer valer papai e manhã. Inclusive, aconselho, pessoas altas, façam esporte. Mas assim, eu tiro onda com meu namorado porque ele jogou handebol por bem mais tempo que eu e chegou a ir bem mais longe. Meu irmão está ali balançando a cabeça. Mas se eu voltar a treinar hoje, se eu voltar, ele está rindo porque ele sabe que eu não tenho condições. Torço o pé, dou uma carreirinha. Mas assim, se eu voltar, se eu bater uma pelada hoje de handebol, eu vou ser atleta? Por quê? Porque precisa de uma constância. Para ser atleta exige treino, existe uma alimentação, aleluia, balanceada, adequada. Existem treinos específicos. Sabe que quando você é um atleta, não é só o treino em quadra que importa para você. Você tem que ter um treino em academia, você tem que ter um personal que te acompanha. Tem muita coisa por trás. Para um jogo, aquilo ali que a pessoa faz num jogo, não quer dizer nada comparado ao que ele se preparou. Você está entendendo? Sabe, se você vier a pecar, não te faz um pecador. Mas tudo também depende do teu coração. Não quer dizer que você sabe disso, você vai ficar planejando um pecado. Não, vou pecar só hoje, que aí eu não vou ser um pecador. Não, amados. Você está entendendo? Diga comigo, eu não sou um pecador. E esse não é o foco da ministração, mas eu não consigo falar de Jesus, fazer uma mensagem sem falar de Jesus e sem deixar claro para você que você não é um pecador. Porque quando eu escuto alguém dizendo assim, ah, não, eu não mereço isso. Eu merece. Ah, porque é pela graça, né, que eu sou um vermezinho. É não. Realmente, por merecimento próprio do que a gente fez, não. Mas somos merecedores por Ele. Pelo que Ele fez na cruz. E quando você resolve falar esse tipo de coisa, você está negando aquilo que Ele fez. Amém. Mas o Espírito Santo, vou voltar. Ele deixou o Espírito Santo para nós. E entenda que quando Ele morreu, Ele pegou tudo que tinha de ruim na humanidade. Porque Ele não poderia morrer se não fosse pelo nosso pecado. Você entende que o salário do pecado é a morte. Então, se Jesus não pecou, como Ele poderia morrer? Ele morreu porque Ele pegou o pecado de toda a humanidade. Amém? Beleza, Ele pegou o pecado de toda a humanidade. E o que mais? Apesar de Ele ter pego o pecado de toda a humanidade, Ele transferiu para os filhos tudo o que havia nele. E quando Ele deixa o Espírito Santo para nós, no momento que nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador, no momento que nós desejamos Ele, e Ele passa a ser o nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E com Ele vem um pacote em massa. De tudo que havia nele vem para nós. Tudo que tinha nele está dentro de você. Ah, Judite, mas eu não consigo ver ainda. Ainda. Você pode passar a ter uma intimidade com o Pai, ao ponto de vivenciar aquilo que Cristo vivenciou. Porque na palavra de Deus diz que nós poderemos fazer coisas maiores do que Ele fez, com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Aleluia. E sabe que com o Espírito Santo, nós também ganhamos os frutos do Espírito. O fruto do Espírito. Diga para a pessoa que está do seu lado, o fruto do Espírito está dentro de você. Vamos abrir Gálatas. Gálatas 5, 22.
Sabe, o fruto do Espírito que a gente vai ler agora, ele é a manifestação da natureza de Deus. A gente vai ler quais são esses frutos do Espírito, o que é esse fruto do Espírito. Mas eu quero que você entenda que dentro de você existe tudo isso que a gente vai ler. Amém? E quando você consegue viver isso, você está evidenciando a natureza de Deus dentro de você. Vamos ler agora o que é esse fruto. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, está dentro de você, amabilidade, bondade e fidelidade. Amados, o amor está dentro de você. A paciência está dentro de você. A bondade está dentro de você. A fidelidade está dentro de você. Em Romanos 5:5, nós vemos que o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações. Sabe que quando a gente entende que já foi derramado, é porque já está em nós. Amém? Se está em você, você não precisa estar pedindo. Amém? Diga assim, está em mim, não precisa estar pedindo. Então você não precisa estar pedindo para Deus mais paciência, porque já está dentro de você. Você não precisa estar pedindo para Deus alegria, porque está dentro de você. Você não precisa estar pedindo para Deus fidelidade, porque está dentro de você. Fidelidade está dentro de você. Do mesmo jeito que o amor foi derramado em nossos corações, está dentro de você, está dentro de mim e de você. Todos os outros frutos também estão. Alegria, paz, paciência. Amém? Aleluia. Vamos abrir em 1 Coríntios 4. Aleluia. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A fidelidade já está dentro de você. Amém? E a palavra de Deus diz que quer nos encontrar fiel. Imagine que agora Deus está no seu trono, procurando os seus filhos. E como está o coração dos seus filhos? Hoje, como está teu coração? Não é para você me responder, é só para você refletir. Porque ele deu essa lapada em mim, aí eu estou passando para vocês, porque a gente repassa. Sabe, como Deus vai encontrar o teu coração hoje? Os frutos já estão dentro de você. O fruto já está dentro de você. E o que você está fazendo com isso? Quando a gente fala de fidelidade, fidelidade no grego pistis é a mesma palavra grega que é utilizada para fé, mas isso também, depois o pastor Eric explica. Significa digno de confiança, constantemente firme. Amados, o nosso Deus, ele é um Deus fiel. Eu comecei dizendo para vocês que a palavra dele não muda e ele é fiel à sua palavra. Jesus, ele foi fiel àquilo que o Pai o mandou fazer. A fidelidade faz parte do caráter de Deus. Sabe quando eu falei do fruto do Espírito? E eu disse para vocês que o fruto é a evidência da manifestação do caráter de Deus em nossas vidas. Então, se a fidelidade faz parte do caráter de Deus, você como um filho precisa ser encontrado fiel. Porque se um pai consegue passar para o seu filho seus traços, a gente sabe que existem filhos que parecem mais com o pai, alguns parecem mais com a mãe, mas sempre tem traços. Biologia explica. Do mesmo jeito, o DNA de Deus precisa ser encontrado em nós. E a fidelidade faz parte desse DNA. Todos os frutos fazem parte desse DNA. E a fidelidade é um fruto.
Amém? Isso precisa ser encontrado em mim e em você. Em todas as áreas da nossa vida. Amém? Aleluia. Vamos abrir em Romanos 3. Romanos 3, verso 3. Tem aquela música massa, né? E daí, se o povo não crê como eu... Aí você canta sem saber de onde veio o versículo. Vai descobrir agora. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus. Deus é um Deus fiel. Não importa o que esteja acontecendo, não importam as circunstâncias, Ele continua sendo fiel. Não importa se estamos em uma era diferente, se a nossa geração é uma geração diferente, se agora tem uma galera muito mais conceitual que tinha antigamente. É tão conceitual que você olha, eu acho tudo igualzinho, mas chega no shopping de meio-dia e meia, ali no Shopping Pátio, que é o centro dos colégios de Olinda. Tem um monte de adolescente, eu vou pedir licença aos adolescentes aqui da igreja para falar. Eu amo todos vocês. Mas você vê um monte de adolescente sendo um mais diferenciado que o outro, mas no final das contas está tudo igual. Um igualzinho ao outro. E aí é muito interessante porque a mídia hoje, e toda essa geração, está tentando pregar coisas para esses jovens e colocar na cabeça deles, desde novos, ensinamentos e doutrinas. Doutrina é o ensinamento. Amém? Por esses dias eu encontrei com uma adolescente que ela disse assim para mim, não, Judite, eu não vou fazer o rema porque eu não quero ser doutrinada antes de ter um ensinamento adequado. E aí, quando ela falou isso, minha cabeça deu um nó. E aí eu fiquei, rapaz, eu respondo ou não respondo? E aí eu tenho que ter muito cuidado, porque às vezes eu respondo, a pessoa acha que eu estou sendo... Mas eu respondi suave. Aí eu fiz, meu anjo, veja só. O que é doutrina? Foi com amor, chamei de meu anjo. Aí, o que é doutrina? Ela, não, doutrinada, porque as igrejas doutrinam. E eu estou muito cansada desse negócio de doutrinação. Aí eu, rapaz, a menina está na doutrina, né? Aí eu, não, amém. Mas, veja, o que é doutrina? O que é que você entende como doutrina? Ela falou, não, é isso que tentam botar na cabeça da gente, que tem que ser desse jeito. Eu não sei se eu quero ser doutrinada assim. Eu preciso estudar mais para quando eu ouvir as coisas eu saber diferenciar. Eu, bom, realmente é importante você estudar para quando você ouvir qualquer coisa, você saber diferenciar. Sabe que quando você está me ouvindo pregar agora, é muito importante que você esteja prestando atenção no que eu estou dizendo e conferindo nas escrituras se o que eu estou dizendo está certo. Porque, de repente, eu falo alguma coisa com uma vírgula a mais ou a menos, e isso pode ser vai entrar como verdade na sua vida, e pode ter certeza que a gente tem muito cuidado no que fala. Mas sabe que é importante que você conheça as escrituras e tenha certeza do que você está ouvindo e recebendo. Amém? E aí eu falei, minha filha, é importante você realmente prestar atenção e ouvir tudinho. Estava tentando ser paciente ainda. E aí ela fez, mas esse negócio de rema. Aí eu amei, e eu com cuidado, porque a gente estava num ambiente muito público, e assim, não pode, né, falar rude com os adolescentes. São todos de menor. Perceba, né? E aí ela estava entendendo sobre essa questão do que era doutrina, e me explicando o que ela achava, o que era essa doutrina, e eu falei, meu anjo, veja, doutrina é um ensinamento. Então, se você for aprender em outro lugar, para poder entender que pode ser doutrinada aqui, você já vai estar sendo doutrinado em outro lugar. Amém? Vocês estão entendendo? É doutrina. Doutrina é ensino. Amém? E aí ela estava com muita convicção, me dizendo que, não, mas eu tenho que aprender em outro lugar para poder ouvir, entender o que é o não bíblico. E aí eu disse mais uma vez, amém. Apoiei a bichinha, né? E aí eu falei para ela, olha, amém que você quer ter uma base melhor bíblica para poder fazer o rema. Quer ter base bíblica para fazer o rema. Amém. Acho bom. Mas fique com seu coração tranquilo de que qualquer lugar que você for, que te ensinar algo, já está te doutrinando a algo. E
E glória a Deus, né, que pelo menos ela está nessa visão de aprender mais da Bíblia. Se ela fizer o que ela disse, já é metade do caminho andado. Porque a gente sabe que muitos deles não fazem. Por quê? Qual é o lugar que hoje crianças e adolescentes passam mais tempo? Na escola. Eu acho uma bênção essa questão do integral, mas também os pais precisam ter cuidado, porque ela vai passar mais tempo na escola do que com os pais, não é verdade? E lá elas são doutrinadas. E sabe que não importa o que essa geração esteja querendo dizer, esteja querendo doutrinar os jovens e adolescentes, a Bíblia não vai mudar por conta dessas doutrinas. A Bíblia não vai ser alterada porque uma coisa está sendo repetida muitas vezes. Ah, uma mentira que é contada muitas vezes passa a ser verdade. Não, uma mentira que é contada muitas vezes é só uma mentira que está sendo contada muitas vezes. Sabe, é muito chocante para mim quando eu vejo algumas igrejas, e a gente sabe que é a questão do fim dos tempos, e glória a Deus, Jesus está voltando. Mas perceba que nós, como cristãos, precisamos ter cuidado em como vamos ouvir o que está sendo falado e como vamos nos posicionar mediante a isso. Essa menina é filha de crente. Amém? Filha de crente falando isso, de que não vou fazer o rema porque eu não quero que o rema me doutrine antes de eu conhecer a palavra, porque eu não concordo com a doutrina assim do verbo da vida e eu sei que o rema vai doutrinar de acordo com o verbo da vida. Você está entendendo? Sabe, o rema, para quem não conhece, é um curso bíblico. Eu fiz o rema e eu posso dizer que é uma bênção. E sabe, o que é ensinado lá é a palavra de Deus. E no momento que um adolescente chega para mim para dizer que eu só vou ouvir essa doutrina depois que eu aprender a Bíblia para poder discernir o que é certo e o que é errado, isso é preocupante, porque é um adolescente que está ouvindo que um lugar que ensina a palavra de Deus não é um ambiente seguro para ela. Não é um ambiente seguro para ela ouvir a palavra, não é um ambiente seguro para ela ser doutrinada. Você está entendendo? Sabe, amados, quando a gente fala de doutrina, é importante que vocês lembrem também que cada igreja tem uma doutrina. Mas quando falamos de cursos bíblicos, principalmente como o Rema, que é um curso que preza pela palavra de Deus, pela palavra por si só, e não doutrina de homens. É muito importante você lembrar que existe a doutrina bíblica e doutrinas no geral, que são ensinamentos de cada igreja. Por exemplo, existem igrejas que têm doutrinas que eu não poderia estar no púlpito pregando a palavra de Deus por ser mulher. E amém, eu não estou naquela igreja, não estou ferindo a palavra nada, porque aquela igreja crê assim. Amém? Existem igrejas que também creem que mulher não pode usar determinadas vestimentas e está tudo bem. Se você for dessa igreja, amém, siga os costumes dessa igreja, a tradição dessa igreja, porque do contrário você vai estar indo contra a sua liderança. E aí sim você vai estar ferindo a palavra. Mas eu, do verbo da vida, glória a Deus, posso ministrar aqui, posso estar com a minha calça tranquila, e eu não estou ferindo a palavra de Deus, nem os meus líderes, nem a doutrina que eu sigo daqui. Amém? Amém. Não planejava falar isso, mas se eu falei é porque alguém ficou aí com o coração travado, então o Espírito Santo levou até você essa palavra. Amém? Deus é fiel à sua palavra, amados. A sua palavra não muda. Vamos abrir em Lucas 16, 10. Aleluia. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Eu peguei aqui uma anotação que houve uma ministração do pastor Cristiano Arco Verde, que é uma bênção. E ele falou 3 pontos sobre fidelidade que eu anotei e eu quero trazer para vocês. Ele disse que a fidelidade, ela rompe a barreira da empolgação. A fidelidade é uma decisão. E nós somos fiéis quando somos encontrados no lugar que Deus nos colocou. Amém? Sabe que ele contou uma história quando ele falou esses 3 pontos, eu achei muito interessante. Se você deixar uma criança daquelas, não criança quietinha, estou falando criança. Uma criança assim no lugar e disser, olha, fique aqui rapidinho que eu já volto. E você sai e deixa a criança lá. Quando você voltar, você acha que essa criança vai estar lá no mesmo lugar?
do jeitinho que você deixou, ela vai se distrair. Se vê outra criança perto, ela vai brincar junto com a criança. Mas por que ela faz isso? Porque ela é criança. Porque é criança. Sabe? Quando você sai do lugar que Deus te colocou, porque você se distrai, porque você é levado por qualquer vento, é sinal que você é criança. Quando você não entende aonde Deus te colocou e aonde você está plantado, e aí Deus diz, olha, é para você ficar aqui, mas aí você decide sair, é sinal que você é criança. E eu estou dizendo isso com muito amor para você. Estou falando até sorrindo, que é para você não achar que eu estou brava. Sabe que é muito importante você entender o seu nível de maturidade. Eu ainda não cheguei lá, estou crescendo. E vão ter momentos na minha caminhada que eu vou dar uns vacilos. E aí eu chego na minha liderança, peço logo perdão. Eu já chego assim, eu estou crescendo, me perdoe. Seja humilde para entender o seu nível de maturidade. E quando você vacilar em algo, seja humilde para reconhecer e chegar na sua liderança e conversar. Seja humilde também para chegar para Deus e conversar. Porque tem pessoas que têm um coração tão travado e não conseguem confessar nem para Deus. Sabe, quando Deus te coloca em um lugar, é porque Ele quer você nesse lugar. Sabe, ser fiel a Deus, como a gente estava falando, e entender aquilo que Ele tem para nós, também fala sobre entender onde Ele quer que a gente esteja. Amém? Aleluia. Não dá para esperar atitudes maduras de meninos, não é verdade? Mas você pode entender o seu nível de maturidade e entender o que você pode fazer com ela. Ah, Judite, eu ainda sou um bebê na fé, eu ainda estou crescendo, amém. Se junte com uma pessoa que é mais velha e não com outra que é criança. Porque quando você vacilar, essa pessoa vai dizer, ei, isso aí é coisa de menino. E entenda que você não vai ficar como um menino para sempre. Vai chegar um momento que você vai deixar as coisas de menino. E aí você já tem anos no evangelho, Deus já lhe tratou de tudo quanto é jeito e você ainda está tendo atitudes de menino. Não tem necessidade. Tem muita coisa que é resolvida só com um amém. Tem muita coisa que é resolvida só com sentar e conversar. Você não é mais menino. Amém? Deixe para trás as coisas de menino. Quando a gente entende aquilo que Ele fez por nós, quando nós entendemos que dentro de nós tem o DNA dEle, dentro de nós temos o fruto do Espírito, que é a fidelidade. A fidelidade, diga para a pessoa que está do seu lado, é um fruto. O amor é um fruto, já está dentro de você. A alegria é um fruto, já está dentro de você. Mas a fidelidade também é um fruto e já está dentro de você. Amém? Você não precisa fazer esforço para isso, está dentro. Aleluia. Tem um livro, Floresça Onde Está Plantado. Eu vou falar o nome do autor, mas possivelmente eu vou errar a pronúncia. Robert Schuller. Ele conta uma história interessante de um homem que ele tinha tudo. E ele mesmo se considerava um homem rico. Ele tinha camelos, ele tinha filhos, ele tinha esposa, ele tinha uma fazenda que lhe provia de tudo. Ele se considerava um homem rico por ter tudo que ele precisava. E, em determinado momento, chegou um visitante na sua casa. No livro conta que era um sacerdote. E aí ele começou a falar sobre diamantes. E ele nunca tinha ouvido falar sobre diamantes. E ele falou, diamantes são coisas lindas. Quando você vê diamante, você não vai querer ver mais nada, porque é lindo. E aí depois que ele começou ali a falar sobre diamantes, ele já não se achou mais rico, porque ele não tinha diamantes. E aí, depois de muito tempo, remoendo aquilo ali, entendendo que algo lhe faltava, ele vendeu tudo que ele tinha, ele confiou a sua mulher e seus filhos ao seu vizinho, e foi atrás dos diamantes.
E ele, no livro, conta que ele viajou muito, procurando por muitos lugares os diamantes, até que chegou um momento que ele já estava desesperado, já estava cansado. Já não via mais chance de encontrar os diamantes, já tinham gastado tudo que ele tinha. E aí ele se jogou no mar e morreu. E aí aquele fazendeiro que comprou a sua fazenda, que estava lá, morando na terra que era dele, tranquilo. Estava lá no riacho, achou umas pedras pretas, levou para casa. E aí recebeu esse mesmo visitante. E aí quando o visitante olhou para aquelas pedras, viu um brilho diferente dentro de uma rachadura delas. Perguntou onde ele tinha achado. E aí quando eles pegaram para ver aquelas pedras, eles descobriram que ali eram diamantes. Brutos ainda. E aí eles foram no lugar que ele tinha achado e começaram a cavar e a procurar. E acharam muitas outras pedras daquela. E no livro conta que aquele lugar ele virou a mina Diamantes Golconda, que é a maior mina de diamantes do mundo. E sabe, na terra que ele vendeu e saiu para procurar diamantes, era uma terra cheia de diamantes. Mas ele não se contentou com o que ele tinha. Ele não conseguia ver a beleza naquilo que ele tinha, porque alguém apresentou algo melhor. Não sei se você está pegando a visão. Mas vão te apresentar coisas melhores. Vão te apresentar lugares que aparentemente vão ser melhores. Mas sabe que se não foi Deus que preparou para você, você pode procurar o que for, mas você não vai achar o seu diamante. Sabe que se não for o lugar que Deus te colocou, você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir florescer. E entender aonde Deus te quer é maturidade. E ficar onde Deus te plantar é fidelidade, que habita dentro de você. Amém? Sabe, faz parte da natureza de Deus ser fiel. Faz parte da nossa natureza ser fiel. Em todas as áreas da nossa vida. Ser fiel à nossa liderança, ser fiel ao nosso ministério, ser fiel àquilo que Deus tem para nós. E ser fiel onde Ele nos plantou. Sabe que existem algumas plantas, e as mães de plantas vão saber até melhor que eu explicar. As mães de planta, rapaz, sendo cancelada agora. A galera que cuida de planta vai saber explicar melhor que eu. Que assim, tem plantas que são delicadas. E você pode até colocar em uma areia específica, em um terreno específico. Mas, se mudar a temperatura do ambiente, ela já pode morrer. O terreno está bom, está tudo propício para ela. Mas ela é delicada. E até a temperatura diferente pode fazer ela morrer. Já tem plantas que você pode deixar, botar um cimento por cima, que ela vai crescer no meio do cimento. Tem plantas que no meio do deserto, ela vai crescer e ela vai se adaptar àquele ambiente. Pode passar por condições terríveis, mas ela vai se adaptar. Porque ela é forte, ela é propícia para isso. Mas sabe que florescer onde você está plantado não fala sobre o terreno que você está, mas fala sobre a semente que você é. Crescer aonde você está não fala sobre seu ambiente, fala sobre quem você é. Se você é essa pessoa sensível, qualquer coisinha, morreu. Parece aquele robozinho, acontece qualquer coisa e eu vou sair da igreja. Tem um robozinho desse. Qualquer coisa que acontece já chega para o pastor. Pastor, eu vou sair da igreja. Amados, isso é imaturidade. Estou falando sorrindo. Sabe, eu sei que é uma palavra mais dura, mas eu estou falando em amor. Em amor pela sua vida. Fazia um tempo que o Espírito Santo estava tratando isso comigo, quando meu diretor veio aqui, que ele ministrou, e ele falou sobre ser efetivo. Ele estava falando assim, sem muitos sorrisos como eu. E foi uma palavra que teve umas lapadinhas, mas que lapada boa. Sobre entender onde a gente está e sobre ser efetivo no que a gente está fazendo. Sabe que a fidelidade, quando está dentro de nós, porque ela está dentro de nós, mas ela precisa ser evidenciada. E quando essa fidelidade é evidenciada, o seu líder não vai ficar com dedo de falar com você, porque ele sabe que você é fiel.
quando essa fidelidade está sendo evidenciada, as coisas na sua vida acontecem de forma mais clara. Porque não é só a fidelidade, entenda. É o fruto do Espírito. E é pelo fruto que a gente conhece a árvore. E é por você exalar o fruto do Espírito que a gente vai entender que você é um filho de Deus. Sabe que a fidelidade também vem com os outros frutos. O amor vem junto no pacote. E é por amar a obra de Deus, é por amar os seus irmãos, que quando o Espírito Santo alinha o seu coração, você não vai ficar emburrado. Você não vai fazer o robozinho do eu vou sair da igreja. Você vai entender que Ele está te alinhando, que Ele está te consertando, que Ele está te aprumando. Sabe, a terra que você foi plantada é uma boa terra. Mas também depende da semente que você é. Depende da pessoa que você é. Sabe, se Deus perguntasse agora, Deus começasse a procurar, como é que Ele ia encontrar o seu coração? Ele ia encontrar você com um coração cheio de fidelidade, cheio de amor, evidenciando os frutos. Ou Ele ia te encontrar rancoroso por alguma coisa que aconteceu, com o coração fechado, sem querer nem ouvir a sua liderança, fazendo as coisas até mesmo por fazer. Sabe como é que está teu coração? É lindo quando eu vejo a passagem de Davi, que Deus diz que Davi era um homem segundo o seu coração. Sabe, existem coisas que vão acontecer na sua vida por conta do seu coração. Não é só sobre fazer, mas é sobre como você faz. E como é que está o teu coração quando você está fazendo? Como é que está teu coração quando você está ouvindo essa ministração? Aleluia. Sabe, Deus pode confiar no seu coração. Davi, ele foi um homem, que a sua história a gente começa lá quando ele era um menino. E a gente vê que Deus tinha grandes coisas para Davi. E tudo começou quando ele ainda era um menino. E lá, enquanto ele era um menino, Deus confiava no seu coração. Que podia apresentar as coisas que vinham para ele. Que podia... Não, vai acontecer, ele vai ser um rei. E ele vai fazer isso, isso e isso. Lá, ele era um menino e Deus confiava no seu coração. Deus tem planos para a sua vida. Ele pode confiar no teu coração? Amém. Os frutos estão dentro de você. E quando você os evidencia, você está mostrando para as pessoas que Jesus está em você. Que o Espírito Santo habita dentro de você. Amém? E Ele quer encontrar o teu coração fiel, transbordando de amor. Amém? Aleluia. Podem ficar de pé, o louvor pode subir. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada um que está aqui hoje. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Por esse alinhamento em nossos corações, pelo entendimento, Pai, que nós devemos florescer onde estamos plantados. Pelo entendimento, Pai, que os frutos habitam dentro de nós. Que a fidelidade é um fruto e ela habita dentro de nós. Que nós não precisamos, Pai, pedir por alegria, porque ela já está dentro de nós. Que nós não precisamos pedir por paciência, porque ela já está dentro de nós. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por homens e mulheres que vão ser encontrados fiéis àquilo que o Senhor colocou para a vida deles. Obrigada por homens e mulheres que não vão se desviar dos seus propósitos. Obrigada por homens e mulheres que vão entender a sua voz, entender aquilo que o Senhor tem para elas. E eles não se desviarão por qualquer vento. Eles não serão levados por qualquer vento. Eles não serão levados por ventos de doutrina. Eu oro por nossos jovens, por nossos adolescentes, eles entendendo quem são em Deus, entendendo essa palavra, entendendo, Pai, que foi Tu, que foi o Senhor que morreu por nós. E nós Te agradecemos, porque eles não serão levados por qualquer vento de doutrina, e eles crescerão onde estão plantados. E nós Te agradecemos por essa